Pai do Senhor, amados irmãos, que Deus possa abençoar o nosso dia, a nossa manhã. Estamos aqui para aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje, a última lição do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. O título da nossa lição é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. O texto áureo diz da seguinte forma: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática diz da seguinte forma: a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Temos aí a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, leitura em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos número 6 até o versículo de número 11, que diz da seguinte maneira: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. Louvado seja Deus. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes. E essa é a leitura bíblica em classe. O objetivo da nossa aula de hoje, amados, é o seguinte: são três objetivos. O objetivo geral, nós temos aqui voltar os olhos para a bendita esperança, né? E que bendita esperança, né? O retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda grande volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Para o primeiro ponto, nós temos o objetivo específico: afirmar que breve Jesus virá. Isto é verdade, né? Você crê nisso? Eu creio. Louvado seja Deus. Para o segundo ponto, nós temos o objetivo específico: destacar a necessidade da vigilância. É mesmo, né? Nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre atentos, sempre em alertas. Louvado seja Deus. E para o terceiro ponto, estimular a viver com fidelidade. Louvado seja Deus. A introdução, amados, diz da seguinte maneira, né? A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou para o céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai se passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será este evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você acredita porque vê que os dias, contendo 24 horas, eles são sucessíveis. Isso é, uma hora está de dia, outra hora está de noite, não é verdade? Atualmente nós estamos passando por um período aqui no estado do Ceará conhecido como período chuvoso, isto é, o inverno. Mas logo acabará o inverno, vai vir o verão, depois do verão pode vir o outono, depois a primavera e assim sucessivamente. Nós estamos falando exatamente das 4 estações
gerações. Não é desse jeito? Pois sim, assim como é fiel a noite depois do dia e o dia depois da noite, assim também é a volta do Filho do Homem, Jesus Cristo. Assim como acabam-se uma estação após outra, uma estação acaba e a outra vem e fica nesse círculo, então também é notório que um dia Jesus Cristo voltará. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Breve o Senhor voltará, né? Jesus Cristo virá de fato, amados irmãos. É bom que nós acreditemos nisso, aleluia. A segunda vinda de Cristo é verdade. Você pode afirmar isso categoricamente, você que é pentecostal, você que acredita na palavra de Deus, né, como o seu livro de fé, pode dizer, Jesus Cristo um dia voltará, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia ensina isso para nós, né? A Bíblia ensina, você viu aqui na leitura em classe que os varões de brancos, os anjos que estavam lá, depois que Jesus Cristo foi assunto ao céu, eles disseram, não fiqueis tristes, porque esse mesmo Jesus Cristo que foi recebido em cima no céu, ele vai voltar. Ele virá outra vez, aleluia, e nós estamos esperando com a nossa fé intacta nessa promessa maravilhosa. Um dia Jesus voltará, a Bíblia diz, essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como vai ser, ou que vai acontecer, né? Há diversas interpretações sobre o tema, que às vezes foge ou não, né? Eu escapole aqui da presente lição. Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão sobre como é que vai ser este advento. Inclui-se a expressão segunda vinda. Isto é, o arrebatamento da igreja. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 15. A vinda de Jesus Cristo é notório, a Bíblia fala isso. E a vinda de Jesus Cristo em glória também está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 8. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de brancos disseram que ele um dia voltaria. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Você crê de todo o seu coração que um dia Jesus Cristo voltará? Glória a Deus. Então você está de fato crendo verdadeiramente naquele que você colocou como centro da sua vida, como centro do seu coração, como centro da sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Jesus Cristo disse em João, capítulo de número 14, versículo de números 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Então nós temos essa bendita esperança, né? Jesus nos fez acreditar em duas razões para isso, né? Isso é, a hora não está à nossa disposição, né? Olha, o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai. Os discípulos queriam saber, né, quando era que Jesus Cristo iria voltar, restaurar o reino a Israel, né? Porque eles acreditavam que Jesus Cristo ainda ia ser o rei de Israel naquele momento, naquela situação política, né? Naquela situação opressora, né, dos judeus em relação aos romanos, mas não, né? Ele disse logo, né? Olha, não é da alçada de vocês, né, se preocupar com os tempos, as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Então, veja aqui, isso é exclusividade do Pai, né? E a restauração do reino de Israel
Veja aí, ó, veja aí. A restauração do reino de Israel não é só para Israel, mas para todos os povos, né? A gente vê aqui que não é muito bom a gente estar querendo saber qual é o dia. Muitos já tentaram dizer qual é a data certa aí, qual é o ano certo, mas de repente não obstante eles não acertaram, né? Porque só quem sabe é Deus. Uns acreditam que Jesus Cristo já sabe. Eu digo que Jesus Cristo mesmo falou, só o Pai sabe. Assim? E outros acham que a restauração do reino de Deus, Jesus Cristo vai voltar para Israel. Não, Jesus Cristo vai voltar para todos aqueles que creram em seu nome, que se dispuseram a adorá-lo, que de repente aceitaram-o como o Senhor das suas vidas, que se separaram do mundo do pecado, que deixaram o sangue de Jesus Cristo purificá-los de todo o pecado, né? Então ele vem para esse povo também. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é de repente notório para nós. Amém, amados irmãos? O dia se aproxima. O dia se aproxima. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor deixou os sinais claros e evidentes. Aqui está escrito no terceiro ponto, né, do primeiro item, né? Aqui nós temos aqui, aliás, o terceiro item do primeiro ponto. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor deixou os sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais, né, são a efusão do Espírito Santo, uma promessa dos últimos dias. Está escrito no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos do número 28 a 32. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 a 21. E cumprindo o dia de Pentecostes, né? Aí o Atos dos Apóstolos 2, se você começar a ler lá, você vai ter essa referência. Então a fusão do Espírito Santo já começou, viu, amados? Não está muito difícil a gente entender isso aqui não, viu? E esse avivamento, como a história do pentecostalismo espiritual aqui, né, no Brasil e também no mundo, né? Você vê que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Nós, os pentecostais, né? Nós, os pentecostais, somos o maior movimento do protestantismo, né? Do mundo, e acreditamos nesse sinal, né? Acreditamos que o Espírito Santo veio mesmo. E muitos irmãos foram cheios do poder de Deus ali, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E outros amados irmãos antes de nós também já foram cheios. E hoje há uma movimentação espirituais nos templos evangélicos das várias denominações aí, principalmente nas denominações pentecostais, que o Espírito Santo age e de repente há um grande mover do Espírito Santo e os amados começam a falar em outras línguas, né? Em outras grossolairas, vamos dizer assim. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O outro sinal, amados, é evidente, é a fundação do Estado de Israel. Israel vivia de repente afastados, né? Eles ainda não tinham um Estado próprio e hoje, né, eles já são um Estado forte e poderoso, né? Israel desde 1948 tem a sua bandeira, né, levantada ali na sede das Nações Unidas como Estado soberano, viu? Então Israel é um forte hoje. Antigamente não, né? Era um povo ainda escravizado, um povo ainda que estava sendo dominado por outros. Mas hoje existe o país, o Estado, a nação Israel. Isso é evidente. Então esses fatos estão acontecendo. E se a gente observar muitas das coisas que Jesus Cristo falou lá no livro de Mateus, capítulo de número 24, está se cumprindo no dia de hoje. Né? Essas doenças que estão acontecendo hoje aí, esse vírus que está tomando de conta aí de todas as nações no mundo, isso é cumprimento da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né?
Os amados e queridos pastores e líderes que pregam sobre escatologia, eles estão afirmando categoricamente que Jesus Cristo está às portas, que Jesus Cristo voltará, que esses fatos que estão acontecendo, esses sinais, é exatamente o sinal ou os sinais da volta do Filho de Deus. Aleluia! Síntese do tópico 1. A vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dia e estações, porque o nosso Senhor assim garantiu. Amém, amados? Estão aprendendo aí? Qualquer coisa, pega aí a sua revista, dê uma lida e se aprofunde mais. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto diz a necessidade de vigilância. É preciso nós vigiarmos, amados, viu? Tem alguém que diz, eu já sou forte, né? Eu tenho o Espírito Santo de Deus na vida, eu tenho Deus na vida, eu me consagro muito, eu não preciso muito de estar com medo do que vem sobre mim, não. É preciso a gente ficar vigilante, é preciso a gente ficar, de repente, alerta, né? Porque, como está escrito, o diabo anda em nosso derredor, procurando a quem tragar. Quem estiver despercebido poderá cair no laço do passarinheiro e sofrer com a peste perniciosa, né, amados irmãos? A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Como eu já falei aqui, alguns que querem dizer Jesus Cristo vem na data tal, outros dizem, não, é um advento tal, né? Eles ficam marcando o dia, mas nós acreditamos na Bíblia. Nós temos a Bíblia, o nosso livro de conduta, a nossa orientação, o nosso mapa cristão, né? O nosso livro de referência de fé. Então, a Bíblia diz categoricamente que o dia e a hora ninguém sabe. Entendemos aqui, por vigilância, amados irmãos, nós precisamos estar o quê? Em perfeita vigília. Isto é, estado de quem permanece em alerta, louvado seja Deus, de quem precede a precaução de não correr risco. De fato, se Jesus Cristo não nos proteger, assim, nós seremos atacados. É verdade. As misericórdias do Senhor, as grandes misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos. Mas aqui nós vemos perfeitamente que é preciso estar em alerta, em vigilância. Se eu não sei qual é o dia que Jesus Cristo vai voltar, então eu tenho que estar preparado a todo momento. Eu não tenho que me preparar, eu tenho que estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Amém, amados? Veja aqui o primeiro item do segundo ponto. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. O que ele diz aqui, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Ninguém sabe, ele mesmo disse. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo de número 44, né? Olha, a razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí temos as referências de Mateus 24 e 42, 25 e 13, Marcos, capítulo de número 13, versículo 33, Lucas 21 e 36, melhor dizendo, amados. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam isso. Olha, o ensino de Jesus nas diversas parábolas também diz para nós que nós devemos estar vigilantes, né? Os discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, também dá muita ênfase para que nós estejamos sempre atentos, sempre preparados para o grande dia do Senhor. Segundo item do segundo ponto. Os falsos, né? Ou os alardes falsos. As falsas profecias, né? Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles, né, cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias, né, veja aí, e proletaram para outras datas. Eles não vão acertar, não. Pode ser até hoje, nesse momento. Eles podem voltar e a gente está preparado, né? Pode ir, assim, mas nós estamos preparados e esperando o grande dia do Senhor,
o grande dia da esperança, né? A volta ou arrebatamento da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Todos esses líderes e grupos falharam e irão continuar falhando. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, não dá, né? Pois só Deus sabe o dia e a hora, mas o dia e a hora ninguém sabe, a não ser Deus, né? Acautelai-vos para que ninguém vos engane, né? Tem gente aí se enganando com essas coisas, né? Acredita-se que muita gente está aí indo por caminhos errados, exatamente pensando que Jesus Cristo vai voltar em uma data. Na hora que ele for voltar, eu me preparo e vou subir. Não, né? Não é assim, não. Você tem que ter fé em Jesus Cristo, tem que aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, aceitar que Ele ressuscitou diante dos mortos, aceitar que Ele foi para o céu e acreditar pelos fundamentos da Bíblia, né, através do que está escrito lá, que um dia Ele vai voltar e está preparado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Terceiro ponto: vivendo com fidelidade. Jesus Cristo, ele exigiu a nossa fidelidade, né? Deus é fiel para conosco, então nós devemos ser fiel também para com Deus. Assim como Deus exige a nossa santidade, né? Também ele exige a nossa fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz que se nós formos esperar no Senhor Deus somente para obtermos as coisas materiais, nós somos piores do que os piores pecadores, né, amados? Não. O nosso reino, como disse Jesus Cristo, não é deste mundo, né? O nosso reino é outro reino, né? É um reino celestial, é uma nova morada, é uma nova estadia. Nós aqui somos como peregrinos. Estamos passando um tempo porque estamos aguardando essa volta. E quando ele vier do céu com toda a sua glória, aí sim, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e arrebatados para morarmos com Cristo por toda uma eternidade. Louvado seja Deus. Vamos definir aqui o que é fidelidade. Primeiro item do terceiro ponto. Fidelidade, amados, é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, do que é leal, lealdade. Então, você tem fé? Pronto. Você, na verdade, tem fidelidade, né? Você é leal? Leal ao que mesmo, amado? Aos preceitos bíblicos, a obediência da palavra, a abstenção das coisas materiais que contaminam o homem para servir a Deus conforme as coisas espirituais. Vamos ser leal, vamos ser fiéis. Louvado seja Deus. A definição é essa, né? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Você tem fé, não é? Qual é a sua fé? Essa minha fé é de um dia eu morar com Jesus Cristo, né? E eu creio nisso, eu me consagro para isso, eu oro, eu jejum, eu leio a palavra, eu busco ao Senhor, eu adoro a Deus de todo o meu coração. Glória a Deus, você está no caminho certo, aleluia. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias 42, versículo de número 5. Mostrando toda a boa lealdade. Tito, capítulo 2, versículo de número 10. Fidelidade é uma demonstração de fé, demonstração de lealdade, demonstração de respeito, demonstração constante de um compromisso assumido. Viu? Ser-me-eis minhas testemunhas. Você é testemunha de Jesus Cristo aqui na terra? Parabéns, você está fazendo a vontade do teu Senhor. Porque bem-aventurado é aquele servo quando o Senhor dele voltar, achar ele servindo assim.
Ser-me-eis testemunhas. Como assim? Você serve a quem? Eu sirvo a Jesus Cristo. Mas ele foi uma farsa. Eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu sei em quem eu tenho crido. A minha fé não é uma fé que se baseia, ou se baseia, melhor dizendo, em costumes humanos, em literaturas humanas. Não. A minha fé se baseia na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na palavra do nosso Deus. Aleluia. Segundo item do terceiro ponto, a fidelidade de Deus. Olha aí, amados. A verdade é um dos atributos morais de Deus. Deus é a verdade, né? Pronto. Olha, reflete isso em outras perfeições humanas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. E se ele um dia afirmou que faria alguma coisa, ele vai fazer. Louvado seja Deus. Ou o que os profetas disseram, de repente, a respeito das coisas que estão acontecendo hoje, não estão se cumprindo. Ou alguma coisa que se cumpriu no ano 1 até agora, referente aos profetas do passado. Isso aconteceu ou não? Coisas que Isaías falou, coisa que Jeremias falou, coisa que outros profetas falaram. Isso se cumpriu ou não? Coisa que Zacarias falou. Se cumpriu? Então pronto. Né? Essa é uma promessa, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre a fidelidade de Deus, 1 Coríntios 1 e 9, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 3, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 13. A fidelidade de Deus é grande. Isso está escrito em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 23. A fidelidade de Deus é muito absoluta, amados irmãos. Nós precisamos crer que essa expressão tem absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Crede na firme esperança de que um dia Jesus voltará. É Salmo capítulo de número 36, versículo de número 5, ou verso de número 5. É Salmo 89, verso de número 2. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo também irá cumprir a segunda vinda de Jesus Cristo. Eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros. Será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso se cumpriu, amados? Onde há de nascer o Salvador do mundo? Em Belém da Judéia. Isso era uma profecia antes? Sim. Se cumpriu? Sim. Jesus Cristo nasceu onde? Em Belém da Judéia. Porque estava escrito. Né? Então, tudo que estava escrito sobre a vinda de Jesus Cristo, né, que começou lá no Jardim do Éden, né, ele disse que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nasceu esse cidadão? Nasceu esse homem? Nasceu esse ser? Então, se ele nasceu, é porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus é fiel, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel aonde você estiver ao teu Senhor. De corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome dele. Está escrito em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, viu? Em toda a Bíblia. Desde os primeiros relatos históricos da humanidade, desde a criação até agora, esse relato da fidelidade divina tem se cumprido na vida de todos os povos. Né? Na historicidades, né? Dos acontecimentos que se dão, né? Tanto no passado quanto no presente e quanto nas promessas de Deus para o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto item do terceiro ponto: tempos e estações. Jesus
responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta, ela foi dupla. Tempos, no grego aqui, essa passagem aqui, quer dizer cronos, e significa um longo período, esse tempo, né? Que veio desde a fundação do mundo até o nascimento de Jesus Cristo, que veio do nascimento de Jesus Cristo até agora, o tempo cronológico, né? Esse tempo que passa dia após dia. Louvado seja. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho, né? E a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Então esse tempo, né? Jesus Cristo veio, o Espírito Santo veio, a igreja está pregando a palavra de Jesus Cristo. Quando se cumprir tudo isso, né? Quando o Evangelho for pregado às nações, quando a gente semear esse testemunho de Jesus Cristo aos povos, então ele vai voltar, não é verdade? Veja só, agora nós temos aqui também as estações. Nesse caso, estações aqui, que Jesus Cristo falou, tem um sentido de kairos, né? Que significa ocasião. Quando é que vai ser essa ocasião? Não sei. Nós não temos, né? Então é uma ocasião, uma promessa de algo que vai acontecer. Não se sabe o dia, não se sabe a hora, não se sabe o momento, não se sabe como. Então esse tempo aqui é um tempo kairos, né? Nesse sentido aqui que nós estamos dizendo que é um advento, um acontecimento que se dará, não se sabe quando nem onde, mas que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa sempre estar presente na tua vida, assim como está presente na minha vida. Espero ter transmitido para vocês, amados, um pouco mais do conhecimento do Senhor para vocês. Viver em fidelidade, viver em lealdade com Deus durante toda a nossa vida é o que Jesus Cristo espera de nós, é o que Deus espera de nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o mesmo Senhor descerá do céu com um som muito alto, um alarido muito alto, com voz de arcanjos, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Nós seremos revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, e depois disso seremos transformados e levados a morar com Jesus Cristo nas mansões celestiais. Que Deus abençoe o teu domingo, que Deus possa ser contigo.